aí pessoal, beleza? Bem-vindos outra vez ao canal Coleção Paralela. E hoje é dia de falar desta edição aqui, deste cara. Hoje nós vamos falar do Necronauta. Eu tenho essa edição aqui da editora HQM. É uma edição cheia de detalhes, vamos dizer assim. Para começo de conversa, o primeiro detalhe é que é uma edição que parece ter sido fundeada pelo Ministério da Educação, né? Isso em 2011. Tanto que a venda é proibida. Provavelmente numa daquelas campanhas que se fazia para incentivar a leitura, né? O que é muito interessante que tenha sido feita com uma HQ, com quadrinhos, e principalmente com o quadrinho nacional. Ela tem essa curioso quadrinho aqui embaixo, esse curioso aviso aqui dizendo tempo aproximado de leitura 45 minutos. Eu achei isso bastante curioso. A capa eu acho muito bela. Ó, volume 1, Soldado Assombrado e Outras Histórias. Se você considerar que é uma edição que foi distribuída de maneira gratuita, cara, ela foi feita com bastante luxo, com bastante requinte, tá? Normalmente a gente tem ideia de que edições que serão distribuídas dessa maneira, de maneira gratuita, até para baixar custos, é um material bem mais simples. Aqui não há aquele luxo da capa dura, do verniz localizado e essas coisas que o pessoal tanto gosta, mas é uma capa cartonada muito bem feita, o papel de dentro é de muito boa qualidade. Eu achei que capricharam muito. A editora HQM fez um belo trabalho. Essa aqui é a capa de trás, muito bonita, com algumas pequenas resenhas, algumas pequenas opiniões sobre o personagem, que é muito legal. Deixa paradinho um pouco aqui, quem sabe alguém quer ler. Eu não conhecia o personagem até adquirir essa edição. Sim, ela não veio parar na minha mão de maneira gratuita, tá? Eu acabei comprando em algum sebo da vida aí. Eu não o conhecia, tanto que eu achava, quando eu adquiri essa edição, que ele era tipo um personagem novo. Ela é de 2011, eu achava que 2011 havia sido a estreia do personagem. Fiquei muito surpreso quando fui ler a revista e, entre outras informações que eu obtive aqui nessa introdução, escrita pelo Marcelo Campos, né, que ele já existia pelo menos desde 2007 e que inclusive em 2008 havia sido indicado ao prêmio HQ Mix de obra independente autoral. Cara, o que falar sobre o personagem em si? É uma das melhores criações com as quais eu já topei no quadrinho nacional. Tanto em conceito, eu acho o conceito, a ideia que se deu para esse personagem, a ideia que se deu para originar a sua existência maravilhosa, né? O Necronauta é, vamos dizer assim, um super-herói, né? Ele tem todos os aspectos, todos os ingredientes para um super-herói. Tanto que eu não me recordo de eu ter outros vídeos sobre super-heróis brasileiros aqui no canal. Eu já tenho alguns vídeos sobre revistas brasileiras com personagens brasileiros, mas super-herói mesmo, eu creio que esse do Necronauta é o meu primeiro vídeo. Só que ao mesmo tempo ele não é um super-herói comum, porque ele atua numa esfera, literalmente em um plano que não é muito comum aos super-heróis, porque ele é um cara que atua no sobrenatural. Como o próprio nome diz, Necronauta, ele é uma espécie de astronauta, de viajante do plano sobrenatural. Tem como sua principal função lidar com aquelas almas de pessoas que ainda têm assuntos inacabados na Terra e por causa disso ou se recusam a avançar na sua jornada pelo plano espiritual, pelo sobrenatural, ou nem se deram conta de que já estão nesse plano. Só isso eu já acho fantástico. Tudo bem, vamos admitir com facilidade que não é uma ideia maravilhosamente original. Ah, nunca ninguém pensou nisso antes do Necronauta surgir. Não, eu não estou dizendo isso. Mas é uma ideia muito boa de qualquer maneira, cara. E faz com que esse personagem tenha um charme muito dele e até, de certa maneira, uma diferença
muito grande para a maioria dos personagens criados no país. Como eu falei antes, essa é uma edição com muita qualidade e tem ótimos artistas e escritores trabalhando aqui. Tá? Tem uma introdução do Marcelo Campos, que inclusive também participa da obra em si, né? Mais do que a introdução. E eu costumo falar muito aqui, gente, sobre os roteiros, né, no Brasil. Eu costumo dizer que eu sempre noto uma certa deficiência nos roteiros, que nós temos excelentes desenhistas, excelentes artistas, mas que no roteiro parece que muitas vezes nós pecamos, parece que muitas vezes os roteiros são meio deficientes, meio pobres. Eu não senti isso em momento algum nessa edição do Necronauta, tá? Tem mais de uma história aqui. Todas as histórias são muito boas, muito bem desenvolvidas e se encaixam perfeitamente naquilo que o personagem é. O Necronauta é uma criação deste cara aqui, né? Do Danilo Beirute. Então a primeira história publicada aqui é dele, né? A história e a arte. E você vê que ele tem muito talento em ambos, porque este roteiro é um roteiro muito bom, é uma história curta, mas muito bem escrita, e a arte do cara é muito boa também. Uma história que ele mostrou todo o seu talento, tanto como escritor como desenhista. É uma daquelas histórias em que você não chega ao fim sentindo que faltou muita coisa, entendeu? Sentindo que não conseguiram desenvolver. Há uma ideia a ser passada nessa história e ela é passada. E você tem essa mesma sensação, ou pelo menos eu tive essa mesma sensação durante todas as outras histórias que compõem essa edição. Aqui temos, olha só, esse painel muito bonito. A segunda história também é do Beirute. Aqui uma Necronauta número 2. Provavelmente é de onde veio a história, né? Mais uma vez, uma história muito fiel e muito forte dentro da temática do personagem. Imagens maravilhosas, muito bem feitas e roteiro muito bem escrito. É curioso também que esse tratamento que foi dado para essa edição aqui, com essa qualidade e tal, talvez tenha ajudado ainda mais a realçar a arte, né? Eu não sei como era a sensação de ler o Necronauta na sua versão original, vamos dizer assim, mas aqui ela tá muito legal. Olha só. Aí partimos para mais uma história, ó. Essa veio de Necronauta 3. Esse já é um roteiro do Marcelo Brizeno e a arte é do Beirute. E cara, mudou o roteirista, mas a história continua muito boa. A impressão que dá é que é um personagem que consegue mesmo inspirar boas histórias nos roteiristas, né? Como se criar essas histórias quando se trata de um personagem como esse fosse mais fácil. A gente sabe que o processo de criação nunca é fácil. Quem aí já tentou escrever alguma coisa, quem tem por hábito escrever, eu mesmo mantenho até hoje algumas páginas aí na internet em que eu publico textos. A gente sabe que o processo de criação nunca é simples, mas o Necronauta parece gerar boas histórias, porque todos os roteiros aqui são agradáveis. Alguns caem um pouco no nível de interesse se comparado às outras histórias que estão na própria edição, mas mesmo assim ainda são muito boas. Essa aqui mesmo, ela cai um pouco em relação às primeiras histórias mostradas, mas mesmo assim ainda é um roteiro muito bom. Vocês podem observar que eu não estou dando detalhes sobre as histórias, né? Tenho certeza que já perceberam isso. Não estou me preocupando em dar detalhes sobre as histórias, em contar o desenvolvimento da história, porque eu acho assim, se você não conhece o Necronauta, se você não conhece essas histórias, o que você precisa saber é que ele tem uma arte muito boa e um conceito muito gostoso de ler, um conceito que te prende. Acho que
você precisa conhecer as histórias por si mesmo. Aí, olha esse aqui. Aqui dá para entender facilmente, né? É um cara tentando suicídio de várias maneiras, né? E sendo impedido, né? De várias maneiras, né? Tá prolongando o seu sofrimento, vamos dizer assim. Esse policial aqui, com esse olhar óbvio, é o nosso necronauta. Olha esse quadro aqui, cara. Fantástico. Fantástico. Então, gente, por isso eu não vou dar muito detalhes das histórias. Eu não sei o quanto tá fácil ou não encontrar. Eu não digo essa edição aqui do Necronauta, tá? Mas eu digo edições desse personagem. Eu confesso que eu não ouço falar muito dele por aí. Mas se você tiver a oportunidade e puder ler as histórias do cara, ó, aqui de novo, ó, texto e arte do Beirute. Leia, cara. Leia e descubra os pormenores dessas histórias por si mesmo. Eu não vou arriscar estragar a leitura de ninguém dando o menor spoiler que seja. Eu só posso dizer que são todos roteiros muito bem conduzidos. Olha essa arte, cara. Isso deve alguma coisa a qualquer quadrinho que você tenha visto aí, seja americano, europeu. Não deve, é muito bem escrito, é muito bem desenhado. Eu não sei dizer se o Necronauta é considerado pelo seu próprio criador como a sua obra máxima. Não sei dizer, mas eu acho que se não é a obra máxima, eu quero conhecer o que ele criou que ele considera ainda melhor que isso. E com isso também eu estou demonstrando o meu desconhecimento do trabalho do Beirute, né? Eu não conheço muita coisa dele. Eu conheci o Necronauta e já me bastou. Aí temos essa história aqui, que foi publicada em uma antologia. Aqui está a antologia e foi publicada em cores. Na verdade, um jogo meio limitado de cores, né? Como vocês podem ver, mas há alguma cor. E, na minha opinião, essa é uma das melhores, se não a melhor história dessa edição. Pode ver que desde a capa já se dá muita atenção para a história, o Soldado Assombrado. Mas essa história aqui, cara, essa história aqui é fenomenal. Ela é muito boa. Até mesmo a maneira como ela foi colorida, né, como colorizaram a história, só ajudou a engrandecer. E o que acontece na história, o texto da história é fantástico. Cara, eu vou até retirar o que eu disse, ela não é uma das melhores histórias dessa edição. É a melhor história dessa edição. É a que eu mais vou dizer assim, leiam, eu não vou ficar dando spoiler, eu não vou ficar contando o que está acontecendo. As imagens lhes deram alguma ideia, deixou vocês curiosos ver essas imagens? Ficaram curiosos? Procurem e leiam, nem que seja por scan, mas leiam. Aí temos aqui um pouco, né, de arte conceitual para produção, esboços, né? Muito bem feitos. Olha isso aqui. Mais alguns. E chegamos ao fim. Olha isso. Então esse é o Necronauta. Eu só conheci e só tenho essa edição. Com certeza, se eu conseguir outras, principalmente se forem de histórias inéditas que não estejam nessa edição, eu vou querer comprar na hora. E se você não conhece, procure para conhecer, porque vale muito a pena. E quem gostou do vídeo, deixa like.